Que é isso, hein, rapaz? Que é isso? Com a apresentação dessa aí, não tem como o negócio não começar legal, não. Pessoal, muito boa noite a todos aí. Muito boa noite. Tô vendo aqui muitos rostos conhecidos aqui, né? A gente até coloca aqui um pouco de pressão, né? Porque Marcos Caiado, Ed Russiev, eu vi aqui também o Leandro Morales aqui, pessoas que eu admiro muito, pessoas que inspiram a gente aí nesse trabalho na empresa. Gratidão por ter vocês aqui com a gente, tá? Queria agradecer primeiramente a Deus por ter a oportunidade de estar aqui. Agradecer a Amaca, os presidentes, o corporativo aí, porque sem eles, né, provavelmente isso aqui não estaria acontecendo agora também. E gratidão à Amaca também, cara, porque se não fosse através da Amaca, eu jamais teria conhecido esse amigo, né, o Jax aí, Diamante Jax, um cara que a indústria, que a Amaca mesmo, nos apresentou aí. Gratidão pela tua vida, viu, meu irmão? Gratidão também aos Royais, a linha ascendente aí. E antes da gente começar, eu queria que vocês pegassem papel e caneta, tá? Porque esse conteúdo aqui, ele não é um conteúdo que você encontra em livros. Ele não é um conteúdo que você vai encontrar aí para poder você ter esse conteúdo, que você vai ter que pesquisar bastante, você vai ter que juntar bastante conteúdo, bastante informação aí. Então, pega papel e caneta. Se você não entender, pode colocar a pergunta no chat aqui que a gente responde também. E vamos iniciar o conteúdo aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as 5 fases do multinível, que é um assunto bem interessante, né, para a gente que trabalha nessa indústria aí. Só que é um assunto pouco falado. A gente muito vê falar em vendas, em recrutamento, em plano, em bônus, em qualificações, como é que você alcança isso. Só que a gente precisa também ter um pouco de conhecimento aí sobre a história do multinível, né, gente? Sobre os precedentes, sobre o que já aconteceu lá fora, sobre o que vai acontecer aqui, sobre o que já aconteceu aqui também, porque muita gente conhece o multinível, sei lá, de 1, 2, 3 anos para cá, de 5 anos para cá. Uma perguntinha rápida. Meu microfone tá bom aí? Coloca no chat aí de 0 a 10, ou então dá um joinha assim na câmera, que eu vou saber se o microfone tá bom aqui. E se eu falar rápido demais também, vocês dão um gesto aí, que eu tenho essa mania de falar rápido demais aqui. Vamos lá. As fases do multinível, a gente sempre fala que esse assunto é um assunto um pouco polêmico, porque algumas pessoas não têm esse tipo de informação aqui, e por talvez não conhecer um pouco dessas informações, algumas pessoas cometem alguns erros aí bobos, vamos dizer assim, né? Tem muitos erros que poderiam ser evitados nessa indústria, né, com esse trabalho, se as pessoas tivessem ali um pouquinho de conhecimento a mais. Eu vou minimizar aqui a câmera para poder ficar mais fácil de eu interagir com vocês aqui. Vamos lá. Como eu falei para vocês, existem 5 fases do multinível, e essas fases, elas acontecem em qualquer país do mundo. Não importa se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, a câmera está embaçando aqui, não importa. Todas essas fases, elas aconteceram já em alguns países, e em outros países elas ainda vão acontecer, porque algumas coisas, algumas etapas, elas precisam ser passadas. O que rola na primeira fase? Vamos começar do zero aqui, na primeira fase do multinível. A primeira fase, ela acontece quando o mercado ele tem ali algumas empresas de multinível, né? E aí, depois que o mercado começa ali a fazer uma certa batalha de mercado, as empresas de multinível, né? Uma empresa, ela vai lá e ela se destaca, né? Aconteceu nos Estados Unidos isso, sei lá, em 1959, há 60 anos atrás. E aconteceu no Brasil também nos anos 90. Provavelmente, pouquíssima gente daqui viveu essa fase ou lembra dessa fase, né? Acredito que talvez ninguém aqui tenha vivido essa fase do multinível aí nos anos 90. Só que houve uma batalha de mercado violenta, várias empresas vieram para o Brasil, empresas conceituadas, empresas americanas aí, disputando o mercado. Inclusive, houve uma convenção gigantesca de multinível nos anos 90 no Brasil, pouca gente sabe disso, em que os caras lotaram um estádio. Então, quando os caras acham que o multinível é uma coisa recente, é uma coisa que começou agora, eu digo, não é. Só no Brasil tem aí pelo menos 30 anos que os caras trabalham com isso, então é um mercado aí que a gente está ouvindo falar muito nos últimos anos, só que é uma coisa que já existe há algum tempinho aí, tá? Então vamos lá. Aconteceu com a Amway nos Estados Unidos, aconteceu com a Atomy na Coreia do Sul,
isso também há vários anos atrás, e com algumas empresas no Brasil também. Uma observação importante que eu quero que vocês anotem é que tanto a Amway, quanto nos Estados Unidos, quanto a Atomy, apesar de elas serem as maiores empresas dos seus países, elas não foram as primeiras empresas dos seus países, tá? Muita gente acha que assim, eu queria justamente perguntar isso. Eu vi várias vezes que a empresa que começou com marketing multinível no mundo foi a Amway. Eu lembro que você comentou que não, né? Pode falar. Então, você me escutou? Isso, já existia já pequenas empresas, obviamente, eram empresas bem pequenas na época, né? E outra, a Amway, ela se estabeleceu em 59, só que desde os anos 30, anos 40, já existia uma batalha de mercado ali entre elas, inclusive de uma empresa que depois ela foi fundida com a Amway, que foi a Nutrilite, que é uma empresa... Eu ouvi agora há pouco, você terminou ou não? Oi? Tá ouvindo? Ou seja, a Amway não foi a primeira empresa americana, assim como a Amaca também não foi a primeira brasileira e nem a outra empresa que tem no Brasil aí, gigante, ela também não foi a primeira empresa de multinível no Brasil, não. Então, daqui a pouco eu vou falar mais disso, só que nunca, raramente, é muito raro a maior empresa ela ser a primeira, tá bom? Pessoal, tá legal o áudio? Parece que deu uma travada aqui agora. Dá um joinha aí se estiver ok. E eu vou prosseguir aqui. Dá um ok aí se estiver belezinha. Beleza, né? Então, respondi a pergunta, Jax? Acho que sim. Vou prosseguir aqui. Tá ok? Então, oi. Tá bom, mas tá ok, né? Pronto. Respondi a tua pergunta, Jax? Então vamos lá, vamos seguir. Então, nesse início, na fase 1, várias pequenas empresas, elas brigam entre si. E é o único momento das 5 fases que vai existir um livre mercado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas o multinível, felizmente para alguns e infelizmente para outros, ele tende a monopólio, oligopólio. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso e por que isso acontece. Mas nesse começo existe um livre mercado. As empresas, elas conseguem brigar de igual para igual, né? Aconteceu lá fora e aconteceu aqui no Brasil também, no Brasil nos anos 90. Depois que isso acontece, uma empresa vai lá e se destaca. No caso dos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, foi a Amway. No Brasil, foi uma outra empresa. Na Coreia do Sul, foi a Atomy. E assim, sucessivamente, em todos os países que tem multinível. Depois que essa empresa se destaca, começa a acontecer um monte de problema. O pessoal começa a falar assim, essa empresa é pirâmide, essa empresa é golpe, essa empresa vai falir. E aí, as empresas começam a ser investigadas. Aconteceu lá fora e aconteceu aqui no Brasil também. Lá fora, inclusive, a Amway, ela chegou a ficar 4 anos bloqueada. Quem aqui sabia disso? Quem aqui sabia que a maior empresa de multinível do mundo chegou a ser bloqueada pelo governo? Pois é, Jonathan, isso para mim foi uma surpresa quando você comentou realmente, né? Porque a gente sempre tem, né? Quem estuda o marketing multinível entende que a Amway foi a grande precursora, aquela que realmente trouxe, né, a visibilidade para o mercado, uma empresa extremamente séria. E, de repente, quando eu vi que você falou isso naquela live que nós participamos, me chamou muito a atenção, até mesmo pelo restante do que você vai falar, que eu achei muito interessante. Continua aí. Exatamente. Então ela chegou a ser investigada, a Amaca já deve ter sido investigada também, outras empresas, e a investigação, até certo ponto, ela é bacana pra gente. Por quê? Porque ela cria jurisprudência. Quando alguém vier com esse papinho depois e falar assim, e pirâmide, não sei o quê, não é pirâmide não, tá aqui, ó, já foi investigado, já foi comprovado que isso daqui é legal. No caso da Amway, aconteceu em 1976. Cara, quase ninguém aqui era nascido. E quem era nascido era pequeno.
E nessa época, lá fora, o mercado já estava crescendo. Ela foi investigada, o governo bloqueou ela por 4 anos. Durante 4 anos, não podia entrar ninguém novo. A empresa só podia se manter com os próprios distribuidores que ela já tinha. Se ela não quebrasse, aí beleza, ela era uma empresa legítima. Passou-se os 4 anos e em 1979, anote essa data, 1979, ela foi criada uma lei, inclusive, em prol da Amway. Tem aqui o número lei 93.618, uma lei que falou assim, olha, realmente é legítimo e agora vocês podem voltar a cadastrar pessoas aí. E aí eu coloco vocês para refletir aqui rapidamente sobre uma coisa. Se fosse uma pirâmide, né? Se a Amway, naquele momento de investigação, ela chegasse a quebrar, chegasse a ir à falência, ela ia dar argumento para muita gente falar mal. Só que ela ficou 4 anos sem entrar uma pessoa nova, continuou vendendo produtos, porque o pessoal consumia e revendia, só não tinha adesão, mas consumia e revendia. E aí, ela venceu os 4 anos aí, e hoje ela é a maior empresa de multinível do mundo. Então, foi investigado lá fora, e no Brasil também isso acontece. Quer falar alguma coisa, Jax? Pois é, o Ed Rousseff que está dizendo que nem eu, que a gente já era nascido nessa época, viu? Então. Parece não, vocês têm cara de ter 15 anos, rapaz. Mas na realidade a gente não conhecia ainda essa maravilha que é o marketing multinível, né? E é muito interessante, até a Fátima Dantas está colocando aqui nos comentários, né? Que ela ficou sabendo disso apenas o ano passado. Você vê, né? Nós mesmos que frequentamos, que fazemos, né, o marketing multinível, muitas vezes acabamos não sabendo desses detalhes, né? E uma coisa que eu sempre bato na tecla, justamente nesse assunto, é sobre isso. Quando uma pessoa trabalha com medicina, ela conhece o trabalho dela, conhece com o que ela trabalha, conhece o precedente, conhece a história. Quando alguém trabalha com direito, ele sabe quando foi que começou isso, quando foi que começou a valer. Quando alguém trabalha com engenharia, as pessoas estudam ali a história da engenharia. E no marketing de rede, marketing de relacionamentos, a gente peca um pouco nisso. Se a gente fosse um pouco mais bem informado sobre a história do multinível, né, muita gente cometeria menos erros, viu? É uma coisa que a gente falha, mas que a gente vai correr atrás de recuperar isso daí. Diante do que você está falando, eu consigo entender a importância de que todos nós saibamos cada vez mais sobre a nossa empresa, sobre os nossos produtos, né? E principalmente sobre a história do marketing multinível. Até para que você possa justamente depois falar, quando você vai abordar uma pessoa, que isso não é uma pirâmide, isso é um negócio legalizado, a empresa é totalmente legalizada, tem uma diretoria, tem todos os órgãos competentes por trás também, né? E como o Ed falou ali agora há pouco, ali, ó, ele disse que ele conheceu a Amway em 94, mas ele entrou no marketing multinível só em 2006. Então, vamos brincar. Caramba! Só aí foram 12 anos. Quantas pessoas estão hoje conhecendo a Amaca e daqui a 12 anos podem entrar numa empresa de marketing multinível? Exatamente. Exatamente, amém. E vai acontecer. Então, aqui recapitulando na fase 1, várias empresas. Uma empresa se destaca. Essa empresa, ela começa a ter um faturamento bem legal em relação às outras. Ela começa a ser chamada de pirâmide, começa a ser acusada de golpe, começa a ser acusada de um monte de coisa. Aconteceu lá fora, aconteceu aqui. E aí, quando o mercado, ele para e olha e fala assim, cara, não é pirâmide esse negócio não. Olha pra você ver, a Amaca tá inteirando 5 anos. Cara, uma pirâmide não dura 5 anos. Sei lá, o Jax trabalha com a Amaca há 3 anos, 4 anos. O Jax vive disso, o Jax paga conta com a Amaca, vende produto, o produto é palpável. Cara, eu acho que isso não é pirâmide não. Quando o pessoal acorda para isso, que o negócio ele não é pirâmide, eles vêm com outro pensamento, mas deixa eu concluir aqui. O pessoal acorda e fala assim, cara, isso não é pirâmide não. Quando o pessoal acorda para isso, começa a fase 2. Só que aí tem um pequeno detalhe nesse início da fase 2. Porque a pessoa percebe que não é pirâmide e ele já joga por terra esse argumento bem ruim, só que ele fala assim, não é pirâmide, mas eu tenho que entrar primeiro para poder ganhar mais dinheiro. Quando isso acontece, inicia-se a fase 2. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, e aí vocês, o chat, faz um joinha para sim e um para baixo para não. Alguém aqui já ouviu algum líder ou alguma pessoa falando assim, tem que entrar primeiro na empresa para poder ganhar mais dinheiro? Alguém aqui já ouviu isso?
Dá um joinha para mim aqui na câmera. Vai respondendo se eu te contar quantas vezes eu escutei isso ao longo desses 11 anos que eu estou nesse mercado, rapaz, é loucura. Olha lá o Ed comentando muito, escutou muito isso mesmo. Então, quando isso ocorre, então a maioria aqui confirmou, eu não vi todo mundo não, mas a maioria aqui confirmou que sim, que já ouviu isso. Quando isso ocorre, o mercado ele entra para a fase 2. E na fase 2, o mercado amadurece um pouquinho, porque começa a saber o que é pirâmide e o que não é, só que ainda tem essa objeção aí do pioneirismo. Mas beleza, o mercado passou pela fase 1, passou pela parte ali mais difícil, vamos dizer assim, de amadurecer a ideia, e aí o pessoal começa a desenvolver o negócio, só que aí começa a rolar esse pinga-pinga, começa a rolar essas puladas de galho, vamos dizer assim. E aí o pessoal começa a saltar de empresa, começa a surgir muitas empresas pioneiras, muitas empresas novas, né, que vêm com promessas, que vêm com um monte de coisa. E essas empresas aí, elas costumam levar algumas pessoas. Isso aconteceu no Brasil nos anos 90, isso aconteceu no Brasil nos anos 2000 com aquela empresa Monavi, isso aconteceu no Brasil nos anos 2010, 2015 com a Inove Life, com a Boulevard Mondé, que algumas pessoas aqui conhecem, e aconteceu, eram empresas novas, empresas pioneiras. Essas empresas, elas eram legítimas, elas tinham bons produtos e elas eram empresas que tinham plano de carreira legal. Então, já que elas eram tudo isso, por que elas não estão no mercado mais? Eu vou falar disso aqui agora, porque a matemática, gente, do marketing multinível, ela tem que ser muito redonda. Ela tem que ser muito bem desenhada. Uma empresa normal, imagina aí uma padaria, imagina aí uma loja de sapato, um mercado. Ele paga água, luz, internet, funcionário, imposto, contador, ele paga isso tudo. Uma empresa de multinível, ela também paga isso tudo, só que ela também paga a rede. Então, se a matemática ela não for muito redondinha, cara, tem que... E geralmente a matemática fecha ali no limite, bicho, bem no limite. Então, se não for muito bem desenhado, muito bem organizado, a empresa vai à falência. E geralmente, essas empresas novas vêm com o quê? Vem com promessa de acumular ponto, vem com promessa de, vem pra cá que aqui bater não sei o que é mais fácil, vem pra cá que não sei o que. Então, se a matemática não fecha muito redondinha, muito perfeita, a empresa não vai durar. Não vai durar, não tem como durar esse negócio. E, infelizmente, é o que aconteceu com algumas empresas lá atrás. Pode ser que esteja acontecendo hoje e vai acontecer daqui 5, 10 anos. Então, essa fase 2, ela é muito marcante por esse pioneirismo violento que tem. O pessoal muda de empresa, eu quero ser pioneiro na empresa A, B, C ou D. E aí, infelizmente, 95% dessas empresas vão à falência. Quando você pesquisa aí sobre os últimos 5, 10 anos, quantas empresas que surgiram e quantas empresas que ainda estão de pé para poder contar a história, né, Jax? Você sabe, eu mesmo participei de uma empresa, a gente conseguiu alcançar um certo sucesso, e a empresa, por mais que tivesse produtos maravilhosos, uma diretoria maravilhosa, a empresa acabou realmente saindo do Brasil. Pode voltar um pouquinho, repete, por favor. Oi. Eu mesmo... Repete, por favor. Oi. Eu mesmo participei de uma empresa assim, antes de vir para a Âmaca, e por conta justamente disso, por conta de não ter a matemática que batesse, a empresa acabou saindo do Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes, o executivo da Âmaca fala, por que a Âmaca não faz promoção assim, assim, assim? Porque, às vezes, não bate o cálculo. De algum lugar tem que sair, né? Exatamente. É exatamente isso que o Jax falou. E aí, lembra que eu falei que na fase 1 existe um livre mercado? Que as empresas conseguem disputar entre si? Na fase 2, isso começa a ficar um pouco mais difícil. Porque empresas nascem, empresas crescem e empresas vão à falência. E aí você vai ver que o mercado ele tende... Não é um monopólio. Monopólio é quando só uma empresa detém o mercado inteiro, tipo a Petrobras, né? Que só ela extrai petróleo e só ela que vende. Não é assim que o multinível funciona. O multinível ele funciona tipo um oligopólio. Sabe Coca-Cola e Pepsi? Né? Existem 50 marcas de refrigerante. Só que Coca-Cola e Pepsi vende, sei lá, 70% do refrigerante do Brasil. É isso, né? Ou então, tipo os bancos, que 5 bancos no Brasil detêm 90%
dos clientes aí. É mais ou menos isso que acontece com as empresas de multinível, só que não é porque alguém obriga, é porque o multinível ele tende ao oligopólio, né? As empresas, infelizmente, não é possível você ver no Brasil 30 empresas de multinível funcionando. Isso não vai acontecer. Não aconteceu em países que a economia era mais evoluída, por que vai acontecer aqui, né? Então, eu quero que vocês sempre lembrem desse detalhe, porque em nenhum país do mundo vai existir 30 empresas de multinível com faturamento relevante. Não vai. Não aconteceu lá fora e não vai acontecer aqui. E aí, no final dessa fase 2, como eu falei, 95% dessas empresas elas chegam aí à falência. Olha isso. Se você, nessa fase 2, cair aleatoriamente numa empresa de multinível, a chance de ela falir é de 95%. Então, quando você pega uma informação dessa, você toma até um susto. Fala assim, meu Deus do céu, mas multinível é uma coisa tão legal, uma coisa que a gente alavanca a renda e a maioria das empresas elas vão quebrar? Infelizmente vão, por causa dessa tendência do mercado de multinível de oligopólio, que pode ser que surge 500 empresas, mas no final vai ter ali 3, 4, 5 empresas no máximo no país, por causa dessa tendência de unir força que o multinível tem. Alguma pergunta até aqui? Pode falar. Eu sempre digo, né, que quem tem um corporativo responsável, um corporativo que não pensa apenas naquele mês, mas pensa sim no futuro da empresa, é mais importante isso até do que ter os melhores produtos, do que ter os melhores líderes. Aquele corporativo que tem a ciência do que está fazendo. E é isso que a gente percebe aqui na Amaca hoje, né? Que o nosso corporativo realmente é muito centrado, tem noção de tudo que faz, não faz loucura porque esse ou aquele líder quer. A gente conhece algumas empresas de marketing multinível que a liderança parece que manda na empresa e a própria liderança acaba destruindo a empresa. Aqui, na realidade, a gente vê que existe muita conversa entre o corporativo e a liderança, sempre buscando avaliar numericamente, principalmente, o que dá certo e o que não dá certo, né? Aqui, ó, o Ed comentou também, ó, que quando ele começou na Amaca, as pessoas não queriam entrar porque ninguém conhecia a marca. E agora, quando ele chama essas mesmas pessoas, elas dizem que a Amaca já está saturada, dá para acreditar nisso, né? Ele ainda coloca, vai entender algumas pessoas, o mercado nunca satura, né? Não, nunca. Inclusive, eu vou fazer uma conta com vocês aqui agora, não estava no roteiro isso daqui, tá? Jacques, você tem uma calculadora aí? Só para poder o pessoal entender sobre essa conversinha fiada de faturação, tá? A Amway é a maior empresa multinível do mundo, todo mundo aqui sabe disso, eu acho. E ano passado, 2021, ela faturou 8,5 bilhões de dólares no ano. Quanto que está o dólar hoje, Matheus? Peraí, rapidão. Quanto está o dólar? Vamos fazer uma conta aqui rapidão. Não está no roteiro isso aqui não. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. 5,43. 5,40. Tá, ó, 5,43. Tá quase 5,50. Então, coloca... Pior que é um número muito grande, né, bicho? Coloca aí... 8.500, vou fazer assim, coloca aí 8.500 certo? Vezes 5,43. Aí vai dar alguns bilhões aí. Me fala quanto que deu. 46.155. 46 bi de reais, né? Isso. Beleza. Agora divide isso por 300. 153,85. Perfeito, 150. A Amway hoje, ela é 150 vezes maior do que a Amaca em faturamento. E tem gente... Gente, 150 vezes. Não é uma vez e meia, não é 15 vezes, não. É 150 vezes maior do que a Amaca. A Amaca faturou ano passado 300 milhões de reais. Os caras faturou 8,5 bi de dólar. Gente, é uma coisa descomunal. Só fala uma besteira dessa... Quem não tem conhecimento, quem está querendo te levar para outro negócio, quem está de sacanagem. Uma pessoa séria nunca falaria uma coisa dessa, nunca. Vou falar uma coisa mais interessante. Essa outra empresa não tem os perfumes maravilhosos que a gente tem, ela não tem essa linha capilar tão diversificada e completa que a gente tem, entende? Eu sei porque eu já fui consumidor também. E detalhe, nós também, quando a gente vai ter ainda vários produtos que ela tem e vai aumentar nosso faturamento, cara. Se a gente for na mesma
como é que eu posso dizer assim, no mesmo raciocínio que os caras, mano, os caras têm detergente, os caras têm amaciante, imagina quando a Amaca tiver isso, bicho, você parar de usar Omo, parar de usar Minuano, e isso gerar ponto para você, imagina isso, vai acontecer. O tudo que vai ter de lançamento desse ano que a gente descobriu no navio. O Pedro Gomes acabou de entrar aqui na live, daqui a pouco a gente até pede para ele contar um pouco mais aí. Daqui a pouco nós vamos tomar bronca dele de ficar falando o que vai lançar aí, viu? Então, nessa fase de incerteza, eu falei que o pessoal começa a mudar de empresa pra caramba, porque fala assim, meu Deus, eu quero ser pioneiro na empresa A, B, C ou D. Isso já aconteceu, isso está acontecendo e isso vai acontecer daqui 5 anos de novo. Nesse momento que o pessoal começar a fazer essas mudanças, eles vão cair, as empresas vão falir, né, que não falei. Não esquece da regra de 95%. Segundo um estudo americano, das empresas de multinível pioneiras que iniciam, 95% vão à falência. Gravem esse número, 95% das novas empresas, elas vão à falência. Porque eu expliquei agora há pouco para trás aí. Então, quando o pessoal... Vamos lá, vamos recapitular aqui. Tem as empresas aqui no mercado, aí uma destaca. Depois que essa destaca, o pessoal fala assim, essa empresa aqui está grande demais, eu vou começar a caçar empresas pioneiras para poder começar meu negócio. E o pessoal começa a caçar empresa pioneira. As empresas pioneiras elas vão à falência, porque são pioneiras, por causa da matemática que eu falei agora há pouco. E aí o pessoal fala assim, cara, não é pirâmide e esse negócio de pioneirismo aí é bobagem. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse negócio novo que estão falando aí, que eu não preciso trabalhar, e que eu posso sentar em casa e que meu dinheiro vai render aí 2, 3, 5% ao dia. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Muitas vezes, né? A pessoa fala, vou entrar na empresa agora, no começo, porque eu entrando, coloco 3, 4 pessoas, elas trabalham por mim, eles falam, né? Exatamente. E aí, meu amigo, vai acontecer uma chuva de pirâmide. Já aconteceu lá atrás. Não, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Se vocês me derem permissão, eu vou ler alguns exemplos aqui. Olha isso. A gente pensa que isso é uma coisa de agora, né? Olha, eu peguei alguns dados aqui, eu vou compartilhar com vocês sobre algumas empresas que fizeram aí uma baguncinha pelo Brasil. Detalhe, aqui já é a fase 3, tá? A fase 2 é quando acontece aquela migração, empresa pioneira, o pessoal entra na empresa, a empresa fale, e aí na terceira fase vem uma onda de pirâmide. Alguém aqui já ouviu falar num negócio que chamava boi gordo? Alguém aqui já ouviu falar disso? Um negocinho que rolou no Brasil em 2004 e que levou 2,5 bilhões de reais embora? Ou então um negócio... Que é só eu e o Ed que somos dessa idade aí, porque o Ed responde tudo que ele já entendeu também. O Caiado tá quietinho ali, ele faz de conta que ele nasceu ontem, o Leandro também, né? Mas, na realidade, a Paula dizendo que ouviu falar também, é bem isso, muitos de nós já ouvimos falar, né? Pois é, e eu tô... Dinossauro... E eu tô falando, bicho, de uma coisa que aconteceu em 2004, quase 20 anos atrás. Boi gordo, os caras... É porque, assim, naquela época, o que estava em alta? Era o preço da carne. O preço da picanha estava lá em cima. O que o cara falou assim, mano, vamos montar um esquema aqui de falar que investe em boi, que a galera vai cair matando. E aí aconteceu em 2004. Resultado, levou embora o dinheiro de 2,5 bilhões de reais. Em 2005, os caras não estavam cansados, não. Falou assim, não, boi é coisa do passado. Bora fazer agora um negócio de avestruz aqui. Cara, e tudo no Goiás, parece que é incrível, né? As coisas só aconteciam aqui. Acho que o goiano, ele gosta demais do negocinho diferenciado, né? E aí, em 2005, a avestruz massa sumiu com mais de 1 bilhão de reais. Em 2014, Telex Free, quem lembra disso aqui? Uma empresa aí que chegou a ter sede nos Estados Unidos e lesou mais de 1 milhão de pessoas. Gente, 1 milhão de pessoas. Você tem noção do tanto de gente que perdeu dinheiro com esse negócio? Jonathan, o Caiado está comentando aqui no caso da Boi Gordo, ele trabalhou na polícia nesse caso, que é onde eles prenderam uma grande quadrilha, tá? O Rani dizendo que ele era novinho ainda, que ele não conhecia isso, 12 anos, né? E o Caiado depois comentou que ele vendia só com a fotografia no quadro. Pois é. Então, assim, a galera acha que esse negócio de pirâmide é uma coisa de hoje. Gente, isso é mais antigo do que andar para frente.
A conexão ficou ruim. Tá ouvindo? O áudio travou aí ou tá ok? Tá. E mais um aqui para poder fechar, que foi o mais recente, que grande, em 2000, exatamente, Caiado, ninguém via boi, ninguém via avestruz, não. Em 2018, estava rolando uma onda de investidores em criptomoeda. Que fique bem claro, que investir em criptomoeda é uma coisa legal, é uma coisa que realmente é um investimento e é uma coisa que realmente rende. Só que o pessoal aproveitou uma fase em que estava se falando demais nisso e ninguém entendia o que era isso. 2018. E aí criou-se um negocinho aí chamado Unique Forex. Alguém lembra disso aí? Essa aqui é mais recente. Essa empresa levou nada mais, nada menos do que 12 bilhões de reais em investimentos, né, do pessoal, levou para o buraco. Então, assim, eu poderia citar aqui vários golpes que aconteceram aí. O que eu quero que você reflita? Que isso é uma fase. Aconteceu lá fora, aconteceu aqui, e daqui a um tempo vai continuar acontecendo, porque é assim mesmo. Então, nessa fase 3, ela é muito marcada por esse tanto de pirâmide que acontece. E aí, pessoal, acontece uma coisa bem interessante. Nessa fase, no final da fase 3, eu participei de uma com o nome de FX. Teve essa também. Essa FX, se não me engano, era bem parecida com a Unique Forex, era de cripto também, né? Eles falavam que tinha a cripto deles lá, que rendia não sei quantos por cento ao dia lá, e que o pessoal colocava dinheiro e não precisava trabalhar mais. Rolou isso mesmo. Então, ao final da fase 3, aqui, caiu aí, Jax? Voltou? Ah, tá. Ao final da fase 3, o pessoal, ele fala assim, cara, eu acho que o pessoal da Amaca não era troglodita, não. Eles não eram ignorantes, não. Quando eles falavam que isso aqui era pirâmide, que isso aqui era golpe, eu acho que eles estavam certo. Então, vamos recapitular. Tem as empresas, uma destaca, o pessoal chama de pirâmide. O pessoal começa a fazer novas empresas, essas novas empresas vão à falência, vem uma chuva de pirâmides, o pessoal quebra a cara com as pirâmides, e aí acontece aqui duas coisas muito interessantes. Se, ao final da fase 3, o mercado amadurece, ele vai para a fase 4. Se o mercado não amadurece, ele volta para a fase 2. Adivinha o que aconteceu com o Brasil? Adivinha o que aconteceu com o Brasil ao final da fase 3? Voltou para a fase 2? O mercado não amadureceu como deveria. Infelizmente, continuou com esse pensamento de pioneirismo. Tanto é que você vê hoje pessoas, líderes, que estão desenvolvendo um negócio aí há 1, 2, 3 anos e falam assim, tá grande demais esse negócio aqui. Essa empresa aqui não tá legal, vou tentar um negócio novo. Alguém aqui já ouviu isso? Ou é só eu? Muito, né? Muito. A gente vê isso diariamente, né? É incrível o quanto que a gente pensa que às vezes a pessoa tem ali uma bagagem, uma capacitação e ela sabe o que está fazendo, só que na verdade você vê que a realidade não é bem essa. E antes de falar da fase 4 aqui, eu quero que vocês reflitam numa coisa. Agora há pouco eu falei o seguinte, quantas empresas surgiram nos últimos 10 anos de multinível e que estão de pé hoje, né? Pouquíssimas. E agora uma outra pergunta. Quantas pessoas saíram da Amaca em qualquer fase da Amaca, 2017 para cá, em qualquer fase, e que hoje realmente mudaram de vida? E que hoje realmente estão, pelo menos, ganhando a mesma coisa que ganhava aqui. Quantas? Pensa aí, não precisa pôr o nome de ninguém aqui não, porque isso dá processo. Mas quantas? Para poder pensar aí. Será que o problema realmente era a empresa? Será que o problema realmente era A, B, C ou D, uma pessoinha ali, uma picuinha? Será? Vamos refletir. Para poder pensar um pouquinho aí. Eu garanto que cada um de vocês aqui... O áudio está cortando? O áudio está cortando? Tá picotando um pouquinho, mas continua que tá dando para entender o recado. Tá, picotou, faz assim que eu paro e repito, tá? Deixa eu só Beleza. aumentar aqui a...
Enquanto você está vendo aí, ó, o pessoal respondendo aqui, justamente isso, né? Que nenhuma pessoa que a gente conhece, assim, dessas grandes que saíram, dessas grandes empresas, conseguiu realmente ter um resultado grandioso lá fora, né? Então, É muito difícil isso, né? O Paulo Henrique colocou aqui: aventureiros sempre existirão, aqueles que se acham espertos, né? A Alcisa colocou também que convidaram ela para participar das pedras preciosas. O Edi comentou: ó, algumas pessoas querem dinheiro fácil, né? Cai no conto da sereia, nessas pirâmides financeiras. exatamente. E assim, o que eu quero dizer? Não é que não existam boas empresas no mercado, não existe, cara. Existem boas empresas, existe bons líderes, existe bons produtos. Só que o multinível, gente, é aquilo que eu falei. Você não é só plano, cara. Existe aquela matemática por trás, existe uma trajetória. A Amaca inteirou agora o seu 5º ano, cara. 95% das empresas quebram até o 5º ano. A Amaca rompeu isso. Em vez de os caras aproveitarem isso em favor deles, eles usam contra. Então, às vezes eu me pergunto, cara, será que eu li a mensagem aqui e terminei travando. Será que o pessoal realmente, eles não sabem disso? Ou será que eles só querem brincar ali de fazer multinível, de arrastar sonho de pessoas? Será que eles só querem uma aventura, cara? Será? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco nisso, porque, de novo, eu trabalho com precedente, eu não trabalho com informação aleatória, que não, tudo que eu estou falando tem embasamento aqui. É muita pesquisa, é muita informação que a gente pega de vários lugares diferentes. Sim, o ego é gigantesco, é gigantesco. Algumas pessoas acham que são maiores que a empresa, né? Enfim, quer complementar alguma coisa aqui, Jacques, antes de a gente entrar na fase 4? Eu estou achando bem interessante que o pessoal está realmente, né? Tudo que eles estão escrevendo no chat está indo bem de encontro a tudo que você fala, a todas as fases que você está comentando, né? A pessoa quer ser pioneira, ela sai da Amaca para ser o grande líder na outra empresa, né? Esses dias até eu vi o vídeo de uma outra empresa brasileira e o rapaz falou assim: olha, nós aqui em casa, né, estávamos na piscina, e ele falou assim: aqui todo mundo tem pouco tempo de empresa. Daí ele ia em um por um e falava: eu estou há 10 anos, eu estou há 7, eu estou há 9. Grandes líderes. Mas por quê? Porque apostaram na empresa, porque realmente fizeram a sua parte e não ficaram pulando de galho em galho a cada ano, a cada hora, né? Que aparece uma empresa nova. Como se o problema fosse a empresa e não a própria pessoa, né? É uma coisa que eu sempre falo, é justamente isso daí. As pessoas, os líderes falam muito em 5 a 10 anos, 5 a 10 anos. Só que eles pensam que é de 5 a 10 anos pulando de galho em galho, e não é. Toda vez que você pula de galho, a contagem zera, amigão. Ou você acha que se em 10 anos eu passar por 10 empresas, na 10ª empresa eu vou ser imperial. Será que vai acontecer? Será? Será mesmo? Né? E aí, para poder concluir aqui esse raciocínio, no final da fase 4, no início da fase 4, a fase 4 ela acontece se o mercado amadurecer. Se não amadurecer, ele volta para a fase 2, beleza? Então, na fase 4, se acontecer, ela só acontece, falei errado aqui, a fase 4 ela só vai acontecer se as pessoas amadurecerem, como aconteceu nos Estados Unidos. Hoje lá, o multinível é responsável por mais de 25% do PIB do país. Lá existem hoje várias e várias empresas de vários segmentos que os caras vivem disso. Eu peguei um depoimento de um grande líder uma vez e ele falava sobre uma convenção que ele participou numa empresa americana. Cara, aquelas senhorinhas com 50, 70, 80 anos de idade, no multinível, falando assim: meu filho, eu tô aqui há 15 anos, eu tô como se fosse uma prata, uma ouro lá, e feliz, cara, e tipo assim, comemorando a qualificação dela, comemorando o título dela. E às vezes a pessoa bate diamante aqui na Amaca em 2, 3 anos, bate ali um diamante elite em 4, 5 anos, e a pessoa acha que isso é um resultado pequeno. Cara, o Caiado falou esses dias, e eu quero repetir aqui a frase dele. Será que se você começar um negócio próprio, cara, em qualquer segmento que seja, cara, roupa, comida, será que daqui a 5 anos tu tá colocando
no bolso, livre, o que um diamante coloca, cara? Será? Será que você não está sendo um pouco imediatista demais? Será? Eu quero que vocês reflitam. Eu quero que vocês olhem em volta. Não precisa confiar cegamente no que eu estou falando, não. Eu quero que vocês olhem para isso e comparem com o que você vê em volta. A gente passou pela maior pandemia dos últimos 100 anos. E aí a Âmaca se manteve de pé. Teve ali a sua queda ali no começo da pandemia, mas reergueu e manteve. Quantas empresas gigantes, milionárias, bilionárias faliram nesse meio do caminho e os caras não conseguem pegar isso, juntar 2 mais 2 e falar assim, cara, 2 mais 2 é 4. Os caras não conseguem. Os caras querem a aventura de quebrar a cara num negócio novo. Enfim, tô ficando estressado aqui já. Vamos falar... Calma, olha só lá o que o Ed colocou. Ó. Conheço líderes que em 2 anos mudou de 7 empresas diferentes. Depois não sabe por que não tem resultado. A Luciane Chanoski falando, né, que esse treinamento é maravilhoso, abre a mente. O Caiado comentando que é mais simples recrutar agora do que 5 anos atrás para a Âmaca, quando a empresa não era conhecida, né? Ó, o Alexandre comentando que confirma o que o Ed falou, né? Então é bem isso mesmo, a verdade que o Caiado falou. Se você tiver 1.000 pessoas comprando um perfume por mês, você tem 20 mil reais no mês, gente. É loucura isso, né? É uma loucura. E assim, voltando para a fase 4 aqui, então vamos supor que o Brasil amadureceu, que o pessoal começou a falar assim, cara, multinível é uma coisa séria, multinível é uma coisa aí que eu posso levar para a vida, multinível é uma coisa aí que eu posso trabalhar, dedicar o meu tempo, que eu vou ter um grande resultado. Vamos supor que aconteça isso, tá? Aí, acontecendo isso, na fase 4, as grandes empresas, a Âmaca, a outra empresa que tem, elas passam por novos booms. Esses booms, inclusive, eles são conhecidos como curva S. Futuramente eu quero dar um treinamento sobre isso, se eu for convidado de novo, né? Eu quero falar aí sobre curvas S, porque é um assunto muito polêmico, que pouca gente tem conhecimento, mas que muita gente deveria saber disso aqui. Então vamos lá. Essa 4ª fase, ela aconteceu lá, esses booms, eles aconteceram com a Amway lá atrás. Eu vou citar aqui algumas datas, eu vou colar aqui para poder eu não falar besteira, tá? Apesar de a Amway ter sido fundada em 59, houve o primeiro boom do multinível de 1941 a 1979. Esse boom ele foi um pouco demorado, aproximadamente 38 anos, porque no meio do caminho aqui teve algumas guerras. Então foi uma fase aí que o multinível quase morreu, o multinível ele quase caiu no esquecimento, só que aí ao final da década de 70, o multinível ele teve aí o seu primeiro boom, que foi quando a Amway ela foi desbloqueada e que começou a entrar gente a rodo para esse negócio moderno, para esse negócio inovador que tinha sido a Amway, e aí aconteceu o primeiro boom do multinível no mundo. O segundo boom ele foi maior do que o primeiro, e ele aconteceu de 1980 a 1989. Foi nessa época aqui, inclusive, que surgiu a Herbalife, uma empresa aí que ninguém conhece, né? Depois teve o terceiro boom, que ele aconteceu nos anos 90, o quarto boom nos anos 2000, e assim sucessivamente. Então vamos lá. De novo, a Âmaca tem apenas 5 aninhos, né, de idade, é uma criança. A gente já passou aí por pandemia, já passou aí por crise, já passou aí por troca de governo e estamos de pé. Teve empresas que durante a pandemia chegaram a ter um faturamento maior do que o nosso e que não estão mais aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a Âmaca é melhor que todas e é esplêndida, maravilhosa e infalível? Não. Eu estou querendo dizer que não é só faturamento. Tem que ter gestão por trás também. Então, esses booms que aconteceram lá atrás, eles vão continuar acontecendo. Não é uma coisa exclusiva do mercado americano, não é uma coisa exclusiva da Coreia do Sul, é uma coisa que vai acontecer em qualquer país do mundo. E aí, no meio desses booms gigantescos que foram acontecendo, surgiu um cara lá nos Estados Unidos, que ele não entrou no começo da Amway, tá? Que alguém aqui deve conhecer, um cara chamado Dexter Yeager. Alguém aqui já ouviu falar desse nome? Alguém aqui? Levanta sua mãozinha. Todo mundo aí que já estudou um pouquinho de marketing multinível sabe quem ele é, né? Olha que loucura. O pessoal fala de ser pioneiro, né, de querer entrar no começo da empresa. Esse cara aqui entrou no segundo boom da Amway, praticamente.
Esse cara, eu vou ler aqui para poder não falar besteira de novo. Ele faleceu em 2019, né? Deixou a gente, mas ele faleceu com 79 anos de idade. Para você ter ideia, dos 79 anos de idade, 55 ele fez multinível na mesma empresa. Cara, 55 anos desenvolvendo multinível na mesma empresa. Tem cara que não consegue ficar 3. Tem cara que não consegue ficar 5 e fala assim, já tá grande demais esse negócio aqui. Cara, 55 anos. Pra você ter ideia, esse cara aqui, somente entre 2010 e 2011, Jax, olha isso aqui, Jax. A comissão que ele recebeu foi de 14 milhões de dólares somente em um ano. A organização do cara, em 95, faturou 2 bilhões de dólares em produtos. 2 bi de dólar em produtos. Só a equipe dele, não é a Amway não, é só a equipe do cara. A equipe desse cara tinha cerca de 1 milhão de pessoas ativas. Eu acho que se somar todos os ativos de todas as empresas de multinível do Brasil, não dá isso. Olha que loucura. Bicho, o cara construiu isso ao longo de 55 anos. E aí, ele faleceu e calcula-se que ele tenha, ao longo desses 55 anos de multinível, ganhado o equivalente a 1,3 bilhões de dólares em comissões e prêmios. Isso é você deixar um legado, é você construir um negócio, é você ser responsável com a tua equipe, com o teu negócio e você fazer um negócio aí que realmente é para a vida toda. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você ficar 6 meses numa empresa pulando de galho em galho e falando que você é líder, que você é isso, que você é aquilo. Cara, é disso que eu estou falando. Quando eu leio isso daqui, cara, eu fico fascinado. Isso daqui é o que eu quero para minha vida, bicho. É você desenvolver uma coisa aqui em tempo bom, em tempo ruim, em fase 1, fase 2, fase 3, enquanto for necessário. É isso daqui que é fazer multinível. Algum comentário? O que você falou é muito pertinente. O Rani está colocando aqui, inclusive, que ele não acredita nessa história de 2 a 5 anos para você ter sucesso, que inclusive ele tem uma teoria, no final acho que a gente pode até abrir, caso o Rani queira falar também, e várias outras pessoas comentando justamente que tudo que você está falando faz sentido para elas, porque elas vão, ao longo do tempo, percebendo realmente que essas coisas acontecem. Caiado falou do Dexter, que é surreal, o cara era maravilhoso, né? A Fátima Dantas dizendo aqui, estamos em um bebê gigante, está apenas começando, né? E a frase da noite que foi do Caiado aqui, vou até procurar aqui, ó, o problema é que trabalhar para certas pessoas dá trabalho, e elas não querem, né? Fechou com chave de ouro, matou a pau aí. Eu acabei de ver aqui o horário, pessoal, e eu vou terminar em 5 minutinhos, tá? Não vou prolongar, não. A gente vai terminar essa live em 5 minutinhos para poder não tomar também demasiadamente o tempo do pessoal aí. Eu vou acelerar o passo aqui porque a gente enrolou um pouco nessa fase 4 aqui, porque eu fiquei no estresse quando eu falo desse assunto do pessoal querendo ser pioneiro aí. Enfim, nessa fase 4, ela, que nem eu falei, ela é muito parecida com a fase... Opa, beleza, Caiadão, a gente libera aí. Beleza. Nessa fase 4... que é parecida com a fase 2, acontece essas empresas pioneiras começarem e elas chegam a ter um certo crescimento. Cara, eu, por exemplo, aqui na nossa região, eu cheguei a ver em 2017, empresas fazendo reunião aqui, APN, com 100, 200, 300 pessoas. Naquela época eu não tinha 10% do conhecimento que eu tenho hoje. E naquela época o pessoal falava assim, cara, e essas empresas aí, bicho? O que você acha que vai acontecer aí e tal? Né? A gente não tinha conhecimento ainda e falava assim, ficava meio abalado. Hoje, é muito normal você ver isso acontecer, só que assim, é aquela parada das 95%. Infelizmente, na fase 4 também acontece isso. O que difere então a fase 4 da fase 2? A mentalidade, que eu falei, o mercado vai estar mais amadurecido, o mercado vai estar um pouco mais entendido de multinível, o pessoal vai ouvir falar mais, o pessoal vai entender mais o que é isso, e nessa fase 4, você vai ver grandes líderes apontando o negócio. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, que tem gente que não gosta muito não, mas essa frase aqui é um pouco polêmica. Eu costumo dizer que o maior líder da Amaca, ele nem entrou no negócio ainda. O
maior líder da Amaca, ele nem se cadastrou na empresa ainda. Maior líder... Uma pergunta, então, aí. Quer dizer que eu posso cadastrar amanhã ou até hoje, então, o maior líder que essa empresa já viu? Pode, e assim, eu vou dizer, vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser daqui a 5 anos, mas vai acontecer. E eu vou te dar aqui mais um exemplo, além do Dexter Yager. Para quem não sabe, a Herbalife ela foi fundada nos anos 80, 1980, né? Aí teve migrações lá também, a Herbalife não passou batido disso daí não. Teve gente que entrou, que saiu, que falou assim, isso aqui tá grande demais, eu quero virar pioneiro na empresa ABCDFGH. E aí, em 2010, olha isso, em 2010, quanto tempo depois? 30 anos depois. Entrou um casalzinho, vou falar casalzinho, mas os caras são um casalzão, né? De cubanos, a Herbalife é uma empresa americana. Entrou em 2010 um casal de cubanos chamado Disney e Jorge de la Concepción. Você consegue achar eles no Instagram aí. Eles têm um sistema de treinamento chamado Fit Couple. 2010, a empresa tinha 30 anos de multinível. Os caras entrou e arregaçou. A palavra é essa, desculpa a palavra, mas não tem outra palavra não. Os caras entraram e arregaçaram dentro da empresa. Para você ter ideia, eles bateram um recorde em 2017, com 7 anos de empresa. Eu vou colocar aqui em números para poder vocês assimilarem como é que foi a parada. A Herbalife já tinha 30 anos, 37 anos. Eles entraram em 2010, trabalharam por 7 anos, cubanos, não eram americanos. E aí, eles conseguiram, em 2017, construir uma equipe com faturamento de 3 milhões de dólares em apenas 3 gerações. Olha isso. Eu tenho uma equipe hoje de 10 níveis, primeiro, segundo, terceiro, 10º nível, né? O Jacques deve ter equipe aí em 20 níveis. O César Martins tem equipe em 100 níveis de profundidade, né? E dá milhões de reais isso daí. Esses caras construíram uma equipe de 3 milhões de dólares de faturamento em apenas 3 gerações. Ou seja, eu indiquei o Jacques indicou a Josefa Ribeiro e a Josefa indicou a Cláudia. A gente só poderia construir equipe nessas 3 lateralidades. E os caras fizeram... Olha aí, o Caiado tem 38 níveis. Entende? E os caras fizeram 3 milhões de dólares em 3 gerações. É isso. É isso que eu quero que vocês vejam. Os caras entraram 30 anos depois da empresa ser fundada. E em 7 anos de trabalho árduo, os caras pegou e chegou aí ao maior faturamento da empresa. Eles bateram um nível lá que chama Chairman, não sei o quê. É um nível lá que é bem bonito, vamos dizer assim. E aí eu te pergunto, a Amaca hoje está em constante crescimento, está em constante ascensão, a Amaca já bateu vários recordes aí, mas vocês acham mesmo que vai parar por aqui? Vocês acham mesmo que a Amaca vai se limitar a 300 milhões de reais de faturamento anual? Gente, eu consigo enxergar muito lá na frente. Muito na frente. A Amaca não abriu nenhum país direito. Nenhum país ainda, além do Brasil. Tá abrindo Uruguai, tá abrindo aí outros países aí, só que não abriu direito nenhum país ainda. Imagina. Cara, a Herbalife tá em 90 países. 90 países. Ela tá nos 5 continentes. Imagina quando isso acontecer. Daqui a 30, daqui, sei lá, 20 anos. Imagina isso. Você ter equipe com pessoas que você nem consegue se comunicar. Imagina aí, Jacques, um japonês entrando na tua equipe e você tendo que se comunicar com ele e falar do Modera. Imagina isso aí. Você sabe que todo mundo diz que você tem que aprender mandarim hoje em dia, né? A gente tem que tentar aprender o máximo. E hoje ainda tem aqueles gravadorzinhos que você fala a frase, ela traduz para a língua do outro, fica mais fácil ainda. Ou seja, você imagina daqui a uns anos quanta oportunidade a gente vai ter de crescimento nessa empresa. Para a pessoa que entrou hoje na Amaca, por exemplo, e tem um amigo que está lá nos Estados Unidos, outro amigo que está na França, o nosso Royal Diamante, Daniel Ferreira, está lá na Inglaterra, Amaca, Paris, da Inglaterra, mesmo a empresa não estando lá ainda, né? Nós temos o César Eguren aqui no Uruguai, que agora que a empresa está formalizada no Uruguai, ele já é um Royal Diamante. Então, você veja que não tem desculpa, é o que o Caiado falou, é só trabalhar. Mas, como ele disse também, dá trabalho, nada acontece por acaso. Exatamente, cara. Não tem detalhe, não tem atalho. Quando o cara fala assim, me dá uma dica, cara, não tem. Faz o básico, porque é o básico que funciona. Não tenta inventar moda, não tenta inventar uma nova forma de fazer multinível, porque isso não existe.
É exatamente isso que o Jacques falou e ponto. Nossa, é muito claro isso. E aí, para poder fechar aqui, no final da fase 4, o mercado ele passa ali por um amadurecimento gigantesco, consolidação de mercado, e aí inicia-se a fase 5, que é quando essas empresas gigantes, cara, quando eu falo gigante, é bilhões de dólares de faturamento, é isso que eu tô falando. Quando chega nessa fase aqui, aí as empresas começam a se inovar, começam ali a criar um monte de novidade. Por exemplo, a Herbalife, há uns 10, 15 anos atrás, quando ela já tinha uns 20 e poucos anos aí, ela criou o Espaço de Vida Saudável, que era um lugar que o consumidor, o consultor ia, comprava o shake, consumia e ia embora. O shake pontuava, o Espaço de Vida Saudável ganhava com faturamento, a franquia ganhava porque vendia o shake, a empresa ganhava porque vendia o shake para o ponto de apoio, no caso, e o consultor ganhava ponto, ponto virava dinheiro, você sabe, todo mundo ganhava. Ou então, tem empresas que inovaram na fase 5, criando o autoenvio, que você vai no site lá, compra seu pedido, e todo dia 5 eles entregam na sua casa o seu kit de ativação. São novidades que vão entrando na fase 5, inovações. A Amway fez isso, a Herbalife fez isso, a Mary Kay faz isso. Hoje não vejo mais eventos da Herbalife que não... Só que a questão da Herbalife ela é um pouco... No Brasil, o que pega com empresa americana é porque, além do plano de carreira... No Brasil tem muito plano de carreira agressivo. Você sabe disso, né? Empresas que pagam em 30%, 40%, 50% do faturamento de volta para a rede. Na Herbalife e em qualquer empresa americana, além de eles pegarem e não ter um plano tão legal assim, você ainda compra os produtos dolarizado. Então, sabe quando você reclama aqui que o perfume subiu de 18 para 21,95? Imagina você comprar um shake hoje por 50 conto e amanhã por 100, por causa que está em dólar. Imagina isso. Então, assim, é muito difícil de uma empresa americana ela funcionar no Brasil ou em qualquer país da América Latina justamente por causa da dolarização do produto, que eles não vai vender em real, vai vender em dólar o negócio, né? Obviamente. Enfim, aí na fase 5 acontece muito disso aqui, do pessoal inovar e criar um monte de novidades da empresa para poder a empresa estar cada vez ali se remodelando. E aí agora aqui eu quero deixar uma reflexão para a gente cair no final aqui, que é o seguinte. Você acha que no Brasil hoje, Jonathan, pode ter 5 empresas de multinível funcionando bem, paralelamente uma com a outra, faturamento legal, com ganho legal? De verdade, eu não acredito. Ainda não. Por causa da mentalidade que o brasileiro tem hoje. Pode ser que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, pode acontecer isso. Por exemplo, né, da fundação da Herbalife, da Amway para a Herbalife, levaram aí 4 anos. Ok, foi um prazo curto. Só que da Mary Kay para a Herbalife foram aproximadamente 17 anos. E é isso que eu quero que vocês entendam. O mercado americano levou 17 anos para poder amadurecer ao ponto de ter ali 3 empresas grandes funcionando. O mercado brasileiro pode ser que consiga em menos tempo? Pode ser. Mas eu não acredito nesse momento com a atual mentalidade que eu vejo do brasileiro em relação ao multinível, ok? Mas esses dados aqui são muito polêmicos, você está falando muita coisa que negativa, né? O multinível. Cara, eu tô falando verdades, né? Se é uma coisa difícil de ouvir, cara, desculpa. Eu tô aqui para poder falar para você verdades sobre o nosso mercado, tá? Desculpa se isso é uma coisa que não é muito legal de ouvir, desculpa se isso é uma coisa meio agressiva. Só que, apesar de ser coisas doloridas, eu tenho também uma afirmação aqui muito boa. Vamos lá, as afirmações ruins que eu falei. A pessoa que pula de galho em galho, dificilmente ela vai conseguir construir um grande negócio. 95% das empresas pioneiras vão à falência, isso vai acontecer querendo você ou não, tá? Uma pessoa que pula de galho em galho, isso não vai rolar. Só que tem uma afirmação maravilhosa, que eu quero que vocês reflitam também sobre isso. Quantas pessoas você conhece que fazem multinível há 10 anos, 5, 10 anos, na mesma empresa e que elas não estão hoje bem de vida? Pronto. Da mesma proporção que existe o dado para quem fica pulando de galho em galho,
existe também uma proporção aí para quem está na mesma empresa desenvolvendo o mesmo negócio. Então reflete aí, quantas pessoas você conhece que fazem multinível na mesma empresa há 10 anos e que não estão bem de vida. É isso. Que trabalham. Manter só o ID lá não significa nada não, tá? Para você ter uma ideia, o Edi comentou aqui também, né, que ele foi da Forever, né? Quem não lembra da Forever, em 2006, os produtos eram um determinado valor. Hoje, com a alta do dólar, totalmente inviável para a realidade do brasileiro. Principalmente a maior empresa que você falou, que é a Amway, ela estava no Brasil, eu lembro que eu era jovenzinho ainda, tinha uma amiga nos Estados Unidos que me falou que a empresa ia entrar, a gente começou a fazer naquela época do Collor, o dólar estava 1 por 1 com o real. Legal, a hora que o dólar disparou, praticamente a empresa parou no Brasil. Praticamente todo mundo parou porque ficou inviável. Agora, diante de tudo que você falou, Jonathan, de todos esses dados maravilhosos que você trouxe para nós, a conclusão que eu tive quando eu escutei pela primeira vez esse treinamento teu é que nós estamos, então, exatamente na empresa certa, no momento certo, e que basta para que nós façamos o nosso trabalho, para que a gente tenha a paciência para que o próprio mercado se adeque, principalmente depois de uma pandemia que a gente teve, que foi uma loucura, onde a maior parte das empresas fecharam, enquanto a Amaca continuou pagando em dia, e como o próprio Caiado fala, pagando bem, né? Então é só isso, é continuar na mesma empresa, sempre estudando, sempre focando, trabalhando e continuar fazendo serviço. Seria isso mesmo? Exatamente, matou a pau. É isso, cara, é isso. Olha a frase da Fátima aí, quem brinca de trabalhar, a Amaca paga de brincar. Fechou, matou a pau, matou a pau. É isso. E, de novo, essas reflexões eu quero que vocês levem para a vida, não é só para aqui não, tá? Esses dados, essas informações, esses números, se você não conseguiu pegar aqui algum dado, ou passou batido, ou entrou no meio da reunião, eu vou fazer o seguinte. Os caras estão gravando aqui e eu vou colocar esse conteúdo no YouTube. Se você quer depois repassar, se você quer depois pegar alguma informação, algum dado que você não pegou, vai estar lá. Se você quer mandar para alguém, fala assim, cara, que treinamento legal, quero mandar para alguém, vai ter o nosso conteúdo lá. No Instagram, a gente posta conteúdo com muita frequência. Não sai ainda porque eu vou falar do resumo, não sai ainda. No Instagram, a gente posta com muita frequência e no YouTube, cara, tem umas 30, 40 horas de conteúdo sobre Amaca Paris. Se você não segue nós lá, você de fato está largando dinheiro na mesa, tá? Eu vou falar do resumo aqui e aí nós vamos chamar o Caiado. Passa o teu Instagram aí para a gente já colocar aqui no chat. Tá. Deixa eu colocar aí, que aí, porque minha mãe me deu um trabalho com esse nome aqui, viu? @Jonathan Rodrigues YT. Mandei no chat. É só copiar e colar no Instagram que você acha. Então vamos pro resumão aqui e eu quero ouvir o Caiado falando dessa história que rolou em São Bernardo do Campo aí. Perfeito. Vamos lá, o resumão das 5 fases. Várias empresas disputando o mercado. Aconteceu lá fora, aconteceu aqui também. Uma empresa se destaca, o pessoal começa a acusar ela de um monte de coisa. E aí inicia-se a fase 2. O pessoal fala assim, cara, esse negócio eu acho que não é pirâmide não, mas tem que entrar primeiro para poder ganhar dinheiro de verdade. Acabou isso daqui, inicia-se a fase 3, que é aquela chuva de pirâmide. O pessoal, se o mercado amadurece, ele vai para a fase 4, se o mercado não amadurece, ele volta para a fase 2. Então, aqui na fase 3, amadureceu, vai para a fase 4, começa a ter ali várias empresas brigando entre si, rola de novo aquela fase de pioneirismo, outras empresas se destacam e aí vem a fase 5, que é sei lá, como é que é a palavra que eu posso usar aqui? Não é bem uma estagnação, é uma... eu esqueci a palavra. Qual que é a palavra? Uma estabilidade do mercado. Aí surge ali mais uma segunda, uma terceira empresa que bomba também. E aí as empresas vêm com inovações. Só que esses ciclos, eles nunca param, tá? Da fase 5 tem lugar que vai para a fase 2 de volta, tem lugar que volta para a fase 4. Essas fases, elas nunca param, mas sempre gira em torno de 5 fases. Matou a pau, é isso daqui. Vamos... Algum comentário, Jax? Uma pergunta, então. Diante de tudo que você falou, qual a fase que estamos no Brasil no marketing multinível e qual a fase que a Amaca se encontra? A gente já chegou a beirar a fase 4, mas devido à mentalidade do mercado, a gente voltou para a fase 2.
Estamos passando agora pela fase 3 com essa nova onda de pirâmide que está rolando aí. Alguém está ouvindo falar de uns negócios aí de aposta esportiva e criptomoedas mágicas que você coloca dinheiro e você vira o Silvio Santos em 3 anos? Ouviu falar disso aí já? Com certeza. É isso. Estamos aqui entre a fase 2 e a fase 3, torcendo para nós passarmos para a fase 4 e a Ameca triplicar de tamanho aí em pouco tempo. Pessoal, a live tá acabando aqui, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E qualquer dúvida, põe aqui nos comentários que a gente responde pra vocês, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.